Hoje nós vamos estudar o capítulo 18 do Evangelho de Mateus. Jesus ele vai aqui clarificar para nós quem é o maior no reino dos céus. Que Jesus ele pregou quando esteve entre nós o reino dos céus, o reino de Deus. Jesus pregou sempre sobre esse tema, o reino dos céus. Jesus estava preocupado com a salvação de todos nós. Então, naquela hora, começa esse capítulo dizendo o seguinte: naquela hora, aproximaram de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior no reino dos céus? Jesus falava muito do reino dos céus, que o reino dos céus, ele iniciou-se com a primeira vinda de Jesus e será concretizado com a segunda vinda de Jesus. Então, ali começa o reino dos céus. E quando ele manda o Espírito Santo que habita dentro de nós, o reino dos céus já começou, porque o Espírito Santo já habita dentro de cada um de nós. E eles perguntam para Jesus: quem é porventura o maior neste reino que o Senhor fala? E Jesus, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. O que Jesus quer dizer aqui com isso? Uma criança, ela, por si só, ela não tem a capacidade de administrar a sua vida. Se solta uma criança no meio de uma multidão, ela fica perdida. Então, Jesus aqui ele está dizendo: se vocês não se converterem, ou seja, quem não nascer de novo, quem não tiver um novo nascimento, não poderá entrar no reino dos céus. Quem é que produz o novo nascimento em nós? É o Espírito Santo. Nós sozinhos não podemos, nós mesmos nascer de novo, nós nos regenerarmos sozinhos. A regeneração, o novo nascimento é uma obra do Espírito Santo. Quando escutamos a palavra de Deus, ela ilumina a nossa mente, que prepara o caminho para o Espírito Santo fazer a obra regeneradora. Aí Jesus está dizendo que, quando ele chama essa criança e coloca, e se não tornares como criança, ele está falando da dependência de Deus. Uma criança é dependente dos pais. E nós, quando nós nos convertemos, se não nos converteres, a conversão, ela imediatamente segue também a justificação. Nós nos tornamos justos diante de Deus Pai pela fé em Jesus Cristo. E quando nós somos justificados por Deus Pai, agora nós fazemos parte da família de Deus. Somos filhos de Deus. Então nós dependemos de Deus. Então Jesus está dizendo que vocês dependem de mim. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, é o maior do reino dos céus. Então, os humilhados serão exaltados. Jesus deu um exemplo para todos nós. Jesus lavou os pés dos apóstolos. Você imagina o Criador do universo, aquele que criou tudo que existe no universo pelo poder da palavra, se esvaziou da sua glória para habitar entre nós, com natureza humana. Ele ali lava os pés dos apóstolos, dizendo para nós que devemos ser humildes,
Não há espaço para os arrogantes. Bem-aventurados os pobres de espírito, aqueles que reconhecem que sem Deus nada podem fazer. Diferentemente dos arrogantes que acham que tudo podem fazer sem o nosso Deus. É isso que Jesus está tratando. Mas ele vai dizer que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Então, Jesus está dizendo aqui para nós que qualquer, porém, que fizer tropeçar a um desses pequeninos, ou seja, que creram em Jesus, aqueles que labutam, que lutam para afastar esses que creram em Jesus da sua palavra, melhor que ele fosse pendurado ao pescoço uma pedra e lançada na profundeza do mar. Ai do mundo, Jesus está falando dos tropeços, ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venha escândalos. Vivemos num mundo decaído pelo pecado, num mundo que as pessoas vivem como se Deus não existisse. Mas ele está dizendo que mas ai do homem pelo qual vem o escândalo. Aqueles que não reconhecem o poderio do Senhor Jesus. Aqueles que entendem que podem viver, fazer tudo sem o nosso Deus. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida manco ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo eterno. Então vamos entender isso aqui. Jesus está dizendo, olha, é melhor você entrar lá no céu cego, aleijado, doente, manco, você é acometido de uma doença degenerativa, de uma doença sem cura, mas se morrer em Cristo Jesus, conhecedor da palavra de Deus, você se converteu, você nasceu de novo, você vai entrar no reino dos céus. Mas, mesmo você sendo sarado, tendo saúde, se você tiver tudo isso, mas não tiver uma conversão, certo? Você vai ser lançado no fogo eterno, ou seja, você vai ter a morte eterna. E ele diz ainda mais assim, se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança fora de ti. Melhor entrar na vida aqui que ele chama de vida eterna, com um só dos teus olhos, do que tendo os 2 ser lançado no inferno de fogo. Então, aqui deixa claro a necessidade dessa relação espiritual com o nosso Deus. Mas ele agora volta a falar, né? Volta agora a falar de parábolas, né? Volta a falar da parábola da ovelha perdida. Ele vai dizer, vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Deus criou os anjos, né, para ser mensageiros. Quando Jesus esteve entre nós, ele disse que era menor do que o Pai e era menor do que anjos. E isso é escândalo para algumas denominações. Como Jesus é Deus, se ele é menor do que anjos, menor do que o Pai? Jesus fala aquilo com a natureza humana.
Natureza humana, Jesus é menor do que anjos. Mas quando Jesus ressuscita num corpo glorificado, é evidente que ele é muito maior do que anjos, porque ele é o Criador do universo. Quando nós um dia ressuscitarmos num corpo glorificado, nós seremos maior do que os anjos que ele criou como mensageiro. Isso é bíblico, está na palavra de Deus. Ele vai dizer: vede, não desprezais a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. Porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Jesus veio salvar o que estava perdido. Todos nós, sem exceção, todos que nasceram dos primeiros pais de Adão e Eva, nascemos pecadores. Todos nós. Pecado herdado. Porque eles tiveram filho depois que pecaram. E aí, quando nós temos consciência desse pecado, precisamos ser regenerados. Então, Jesus veio para salvar todo o perdido. Então, todos são pecadores, todos nós. E ele se fez maldito em nosso lugar. Então, quando nós observamos a cruz, a mensagem da cruz é muito clara. Ali na cruz nós temos ali um retrato da humanidade. Um que ouviu a palavra de Deus e aceitou e foi salvo. Outro que também ouviu a palavra de Deus e também não foi salvo. Ele não foi salvo. Um foi salvo e outro não foi salvo. Ali são dois tipos que existem na face da terra. Os que vão se salvar e os que não vão salvar. Então, Jesus veio para todos, mas, como diz lá em João, Jesus veio para os seus, eles os rejeitaram. Que vos parece? Se o homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99, indo procurar a que se extraviou? Se porventura a encontra, em verdade vos digo, que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Então, aqui, Jesus está dizendo que Deus tem prazer que todos se salvem. Que ele mostre sempre de uma ovelha que se desgarrou. Ele foi atrás para que ela não seja perdida. Então, Jesus ele quer que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Mas, evidentemente, que nem todos vão querer Jesus. Muitos não querem saber de Jesus. Não querem saber dos seus ensinamentos, do ensino da salvação. Jesus pregou arrependimento e que o reino de Deus estava próximo, tinha chegado. Ele aceita aqueles que se arrependem. Deus nos ama. Deus ama o pecador, mas ele abomina o pecado. Mas agora ele vai tratar de uma questão que é como devemos tratar o nosso irmão culpado. Ele vai agora tratar como devemos tratar o irmão culpado. Se teu irmão pecar contra ti, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas,
para que, pelo depoimento de duas ou três testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E se ele não os atender, diz-o à igreja, e se recusar a ouvir também a igreja, considere-o como gentio publicano. Em verdade vos digo que tudo o que ligardes na terra será ligado nos céus, e tudo o que for desligado na terra terá sido desligado nos céus. É interessante que Jesus fala aqui que muitas vezes nós sabemos, meu irmão, que devemos ouvir, certo? O irmão culpado. E aqui ele fala a questão do perdão. Mas se ele não quer, né, te ouvir, né, você tem um testemunho de pessoas que estão presentes, ou então a própria igreja, e considera como um gentio aquele que não quer saber, né, do perdão, não quer saber da graça salvadora do nosso Senhor Jesus. E ele vai dizer, em verdade também vos digo que se dois dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhe-ás concedido por meu Pai que está no céu. Porque onde estiverem dois ou três reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Jesus criou a igreja. Jesus não criou denominações, Jesus não criou religiões. O que salva o homem não é as denominações, ou as religiões, ou ir a um templo várias vezes ao dia. A religiosidade não salva. Ou seja, o que salva é colocar a fé em Jesus. E a igreja somos todos nós. A igreja de Cristo, a igreja invisível, são todos aqueles que colocaram a fé em Jesus Cristo. E ele está dizendo que quando tiver dois ou três reunidos em meu nome, ali está a igreja. Porque nós somos a igreja, o templo. O Espírito Santo habita dentro de nós. Nós somos a morada do Espírito Santo. O Espírito Santo não habita em templos construídos por mãos humanas. Quando Jesus mandou o Espírito Santo no dia de Pentecostes, ele ali começa a habitar em cada um daqueles que ouviram a palavra de Deus e aceitaram Jesus como Senhor e Salvador. Mas agora vai falar a questão do perdão para com o irmão. Então Pedro, aproximando, lhe perguntou: Senhor, até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Aí, antes que Jesus responda, Pedro, agoniado, ele mesmo responde para Jesus, até 7 vezes. Respondeu-lhe Jesus: não te digo que até 7 vezes, mais 70 vezes 7. Ou seja, Jesus está dizendo que o perdão aqui é infinito, né? Que devemos perdoar aos nossos irmãos às vezes que for necessário. Porque Jesus, ele deixou para nós um modelo de oração, que foi o Pai Nosso. E lá ele diz: perdoai os nossos pecados, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, nós temos que orar ao nosso Deus para Ele perdoar os nossos pecados. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores, aqueles que nos fizeram ofensas. Ele vai dizer: se você não perdoar aqueles que te ofenderam, eu também não vou te perdoar. E se Ele não perdoar nós, não tem salvação. Olha a questão do perdão como é importante. Você retirar toda a mágoa do coração. Liberar perdão. Deus está dizendo: se você não perdoar, não tem salvação.
no lugar do ódio no coração, do rancor, coloque amor. Evidentemente, quando as pessoas te maltratam, você não tem mais que andar de mão dadas com elas. Jesus não está dizendo isso, mas está dizendo que você tem que perdoar, orar por elas, para que elas voltem a ter uma conexão com Deus. É isso que Deus requer de nós. Mas agora ele vai falar, agora na parábola do credor incompassivo. Por isso o reino dos céus, mais uma vez Jesus, ele vai falar em parábola do reino dos céus. Ele vai falar agora, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. Esse rei, ele tinha muitos servos, alguns lhe devia algum dinheiro. E passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Era muito dinheiro. 10.000 talentos era muita grana. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele, a mulher e os filhos, e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Ou seja, ele estava aqui agora dizendo, vai vender tudo, os filhos, a mulher, tudo que esse homem tem para me pagar. Ou seja, eu quero receber meu dinheiro, eu quero meu dinheiro. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou-lhe, sê paciente comigo e tudo te pagarei. Ou seja, esse homem se prostrou, esse homem se humilhou na frente daquele homem. E disse, o Senhor daquele servo, compadece-te de mim e sê paciente comigo que tudo te pagarei. E o Senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou-o embora e perdoou-lhe a dívida. Aquele homem liberou perdão. Ele viu o quanto ele se humilhou. Mas o fato é que aquele homem, ele foi beneficiado pelo perdão do seu Senhor. Ele saindo dali, porém, aquele servo encontrou um homem um dos seus conservos que ele devia 100 denários. Aquele homem que devia 10.000 talentos foi perdoado. Mas quando ele sai daquele ato, daquele momento que foi liberado o perdão para ele, 10.000 denários, ele encontra alguém, um conservo seu, que lhe devia 100 talentos, comparado com 100 denários, comparado com 10.000 talentos, é nada, é desprezível. E agarrando e sufocando, dizendo, paga-me o que deves. Ele tinha acabado de ser perdoado 10.000 talentos. Ele agora está massacrando um que devia a ele 100 denários, nada. Então, seu conservo, caindo-lhe aos pés, implorava, sê paciente comigo e te pagarei. Ou seja, esse homem também implorou, se humilhou perante a ele. Ele fez isso com o seu Senhor e o seu Senhor perdoou. Ele, entretanto, não quis, antes, indo, lançou na prisão, até que ele saldasse a dívida. Esse homem não considerou o que esse seu conservo lhe devia. Ele foi mau, ele não liberou perdão. Ele não conheceu o perdão de Deus, ele não foi misericordioso. Na realidade, qualquer um que conhece o perdão de Deus será misericordioso com os outros. Não tem como você não ser misericordioso com os outros. E aí, o que acontece aqui?
ele lançou na prisão até que saudasse a dívida. Vendo seus companheiros o que se havia passado, entristeceram-se muito com aquele ato, com o que aquele homem estava fazendo. Os seus companheiros, que eram também, trabalhavam com aquele senhor que o perdoou dos 10.000 talentos. E foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então levaram ao conhecimento do Senhor. E aí o que acontece? E ele diz, chamando-o, disse, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-se do teu conservo, como também eu me compadeci de ti? Indagando se o seu senhor os entregou aos verdugos, aos carrascos, aos algozes, até que ele pagasse a dívida. Olha só, meus irmãos, esse homem foi beneficiado, mas não beneficiou a outro. Eu sempre faço uma analogia com o Mar Morto. O Rio Jordão, lá no monte, e ele chega no Mar da Galileia, que é um lago, ele enche aquele lago, e o lago transborda. Então, o Mar da Galileia recebe água do Rio Jordão, e ele sangra quando transborda, e doa para o Mar Morto. Aí, quando chega no Mar Morto é como se tivesse só um braço. Então, o Mar Morto só recebe. Mas ele não doa para ninguém. E assim é a nossa vida. Aqueles que só recebem e não doam, eles morrem. Esse homem recebeu e não doou. Ele não sabe o que é. Ele não reconheceu o perdão de Deus. Ele não foi misericordioso. E esse capítulo encerra assim: também meu Pai Celeste vos fará, se do ímpio não perdoardes a cada um do seu irmão. Isso é muito forte o que esse capítulo nos traz. Porque se eu não perdoar o meu irmão, eu também não serei perdoado pelo nosso Deus. Aquele homem que tinha sido perdoado, que já ia a caminho, ele encontra um que devia 100 denários, ele não perdoa. Ele volta, vai para a prisão, né? Por conta que ele não perdoa aquela quantia irrisória. E tinha sido perdoado por 10.000 talentos. Então, esse texto ele traz uma riqueza muito grande da questão de liberar perdão. Liberar perdão é uma coisa muito forte, irmãos. Porque na oração do Pai Nosso, naquela oração, Jesus disse que se você não perdoar, não será perdoado. Você não entrará no reino de Deus se você não liberar perdão. Então, nós temos que ter muito cuidado com isso, né? E ter um coração limpo, um coração puro. E a nossa oração é essa aqui. Se tiver alguma coisa ainda no nosso coração que não agrada a Deus, que Ele limpe o nosso coração, que Ele restaure com amor, com alegria. Que Deus continue nos abençoando.